Olá a todos! De 13 a 15 de junho, a Brasil-Canada Chamber of Commerce realizará a 16ª edição do Brasil-Canada Conference at PDAC, que acontecerá em Toronto durante a convenção anual do PDAC, Prospectors and Developers Association of Canada, e inclui uma série de eventos focados no setor mineral brasileiro. Eu sou Carolina Bernat, CEO da Brasil-Canada Chamber of Commerce. Estamos aqui hoje com Sescom Barrier, representado por Marcelo Mendo, sócio na área de Direito Minerário e Ambiental, Frederico Viana Rodrigues, sócio na área de Direito Societário e Mercado de Capitais, e Paula Azevedo, sócia na área de Mineração, para falar um pouco do escritório, da atuação deles no setor mineral brasileiro e sobre a internacionalização do escritório para o Canadá, que aconteceu em 2020. O Sescom Barrier é membro da BCCC e também um dos nossos patrocinadores anuais. Marcelo, Fred e Paula, bem-vindos. Oi, Carol, muito obrigado. Uma honra ter vocês aqui com a gente hoje. Obrigado, Carol. Realmente a nossa honra é muito grande, né, Fred e Paula? E vou bater um papo com vocês aqui agora sobre o Sescom Barrier e como a gente está enxergando essa relação tão interessante entre Canadá e Brasil. Então vamos lá. Obrigada, Fred. Carol. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Vamos começar então com o Fred. Por que a gente não começa falando um pouquinho sobre o escritório, a atuação de vocês no setor de mineração? Carol, é um prazer falar com vocês, falar um pouquinho da nossa atuação. O nosso escritório ele tem um DNA muito ligado à transação, né, transações. E a gente começou no escritório há 21 anos atrás, e muito focado em transações de M&A, transações de mercado de capitais, e a gente foi desenvolvendo o escritório, e hoje nós somos um escritório full service. Então, nós atuamos em questões estratégicas de todas as áreas do direito em todos os setores. Mas um setor que vem se desenvolvendo muito, né, no mercado brasileiro é o setor de mineração. E a gente percebeu que os escritórios full service não tinham uma dedicação ou uma equipe muito grande focado na área de mineração. E por isso nós convidamos, né, em 2018, a equipe do Marcelo Mendo para poder juntar ao nosso escritório para que a gente pudesse ampliar a nossa atuação no setor minerário, tanto atuando na parte regulatória quanto na parte transacional. Então, hoje a gente acredita que o setor é um setor muito importante e, consequentemente, né, quando a gente fala em transação e captação de recursos, o Canadá é um hub importantíssimo para a mineração. Então, a gente não poderia deixar de ter uma atuação no Canadá e participar com vocês dessas discussões e estar próximo, né, do mercado canadense, para a gente é muito interessante. Bom, você mencionou, né, o Canadá, e no final de 2020 vocês começaram esse processo de internacionalização do escritório, abriram uma filial aqui em Toronto. Como que está sendo esse processo? Está sendo interessantíssimo, porque uma coisa que é muito importante a gente falar, né, assim, o primeiro drive que nos levou ao Canadá foi mineração. Aí nós descobrimos que o Canadá não é só mineração, né? O que há de oportunidade de negócios, né, do Brasil para o Canadá e do Canadá para o Brasil, seja no dia a dia, no operacional de empresas brasileiras que estão abrindo filiais no Canadá, de empresas canadenses que estão adquirindo ou abrindo filiais no Brasil, seja de captação de recursos vinda do Canadá, e não só para o setor de mineração, mas tecnologia, infraestrutura, real estate. Então, assim, as relações entre o Brasil e o Canadá são um oceano azul, e acho que tem muita oportunidade, e acho que nós acertamos demais em começar a nossa internalização do escritório justamente com o Canadá. E como que vocês conseguem, como que o Sescom Barrier pode ajudar essas empresas brasileiras que estão olhando aqui a captarem recursos e ativar as operações no Canadá? Esse é um ponto super interessante, sabe, Carol? O financiamento assim, de grandes projetos de mineração no Brasil, até pelo perfil, né, das grandes empresas de mineração que sempre tiveram atuando no Brasil, sempre foi um capital próprio, né? Ou então, em alguns casos, no caso da Vale, por exemplo, uma captação, um financiamento que veio, né, lá de trás do Estado e que depois veio do mercado de capitais brasileiro. Mas o que a gente tem visto é que os financiamentos de projetos sempre foram mais tradicionalmente vindo de alguns poucos financiadores internacionais. Uma coisa que está acontecendo que é muito interessante é que o mercado nacional também de bancos está muito interessado em financiamentos de projetos de mineração. E essa interação
entre o mercado financeiro brasileiro e o mercado financeiro canadense, eu acho que isso vai trazer uma sinergia muito grande, muitos bancos que vão buscar clientes aqui que buscam a abertura de capital, vão ajudar a estruturar para fazer essa abertura de capital e essa captação, um IPO no Canadá, e vice-versa, né? Quer dizer, acho que essa interação dos mercados financeiros brasileiro e canadense para ajudar as empresas brasileiras a captar recursos, acho que vai ajudar muito e a gente está vendo essa transição. Grandes bancos que tradicionalmente não tinham muito foco no setor de mineração, a gente está vendo eles muito interessados, eu, Marcelo, Paula, a gente tem conversado com os bancos brasileiros e canadenses assim com muita frequência e justamente ressaltando essa sinergia entre os dois mercados financeiros canadense e brasileiro. Eu acho que tem muita coisa para vir por aí. Perfeito. Marcelo, no caminho contrário, como é que você tem trabalhado com as empresas canadenses interessadas em fazer negócio e investir no Brasil? Pois é, Carol, o Fred facilitou muito a minha resposta a essa sua pergunta, porque é exatamente essa interação que tem gerado negócios e tem gerado aí algo que o Fred chamou de oceano azul, que a gente tem muita animação com esse mercado. Por quê? Sempre foi muito natural as empresas, principalmente as junior companies, buscarem recursos na TSX e buscarem recursos no hub canadense para poder fazer seus investimentos aqui no Brasil. E, logicamente, vieram empresas canadenses atuando aqui, apostando nesses projetos, investindo em projetos de mineração. O potencial geológico do Brasil é gigante e a gente percebia claramente aqui, principalmente eu, a Paula, o nosso time que aceitou o convite de integrar o SESCOM aí em 2018, a gente via isso como algo natural, mas com muita dificuldade até esse momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos uma mudança muito importante de cenário da legislação brasileira a partir de 2017, quando houve a criação da Agência Nacional de Mineração e se passou a ter um sistema regulatório mais transparente, mais de acordo com uma legislação que também veio a operar no Brasil da liberdade econômica, gerando condições do país de ter uma atração maior de investimentos, e isso, o fluxo de capital começou a acontecer de forma bastante objetiva. E como o Fred comentou, é super interessante como a B3 aqui no Brasil passou a aprender com a grande experiência canadense nesse sentido. Então, a gente tem percebido nesses últimos anos, e aqui na Câmara a gente vê isso com muita felicidade, que está havendo aí uma série de convergências e de atitudes em comum entre os governos brasileiros e canadenses, no sentido de aprender o que existe de melhor no Canadá e mostrar também a realidade brasileira do potencial geológico para que o desenvolvimento do Brasil possa ocorrer. Então, esse movimento das empresas canadenses, não só ligadas à mineração propriamente dito, de exploração mineral e explotação mineral, ela também tem vindo muito com esses outros fornecedores de, como o Fred colocou, desse mercado muito maior que não só aquele específico da mineração. Então, a gente nota que, e aqui na Câmara é um trabalho muito interessante, a própria questão do ESG, né? Nós temos um comitê próprio, onde o Luciano, nosso sócio aqui, meu, da Paula e do Fred, também trabalha muito com esse assunto no comitê da Câmara de ESG, que é uma questão de, eu como sócio da área ambiental, além da área de mineração, isso é fundamental para o desenvolvimento da mineração no Brasil, né? Você sabe que nós não temos dinheiro hoje sem estar muito atrelados a essa questão. Então, a gente vê isso trabalhando com muita propriedade, com muita efetividade, e esse ambiente que eu estou falando, regulatório no Brasil, dessa nova agenda regulatória e essa criação da Agência Nacional de Mineração tem evoluído com uma velocidade acima da minha expectativa. Ou seja, nós estamos conseguindo criar normas transparentes de segurança jurídica que podem facilitar que os negócios ocorram. E foi exatamente isso que nos motivou na época, né? Essa criação desse novo sistema legal, aceitar o convite que o SESCOM Bahia nos fez e a gente integrar com o nosso time esse escritório que a gente tem orgulho muito grande de participar.
Então é isso, basicamente, viu, Carol? E a gente está muito animado e as empresas canadenses podem contar conosco como as empresas brasileiras também. Perfeito. Bom, a gente mencionou aqui outros setores, mas considerando, né, a importância do setor mineral, tanto para o escritório quanto para a relação Brasil-Canadá, né, passando um pouquinho para a Paula, a gente tem visto, né, nos últimos anos ou meses, né, no último ano principalmente, vários ajustes, né, na regulação brasileira em relação à mineração, visando a melhoria de ambiente de negócio, como o Mendo mencionou, atuação de investimentos. Você podia explicar um pouquinho para a gente quais foram essas mudanças que aconteceram na regulação, na legislação brasileira, e qual que é o impacto dessas melhorias para o setor mineral brasileiro? Claro, Carol. Bom, como o Marcelo colocou, né, desde 2017, com a criação da agência, a gente vem sentindo ali uma forte alteração do nosso sistema regulatório, né, obviamente que esse arcabouço instrumentalizado ali, tanto pela lei de criação da agência, também como a alteração do código, e também como ajustes na própria lei de CEFEM, a partir dali a gente começou a observar um regramento a partir de uma regulação da agência, né? A agência, em diversos momentos, ela tem chamado constantemente a sociedade civil para contribuir naqueles pontos e naqueles regramentos que o setor observa a necessidade de um aprimoramento. Então, como o Marcelo colocou, a agenda regulatória, ela vem nessa toada, né, de delinear os aspectos a serem regulamentados e a serem aprimorados dentro do ambiente da mineração. E aí, se a gente tiver que pontuar, várias foram as alterações, inúmeras foram as alterações, e desde 2020 a gente vem percebendo ali resoluções da agência, e no ano de 2021, por exemplo, a gente teve um regramento muito esperado, com muita expectativa pelo setor, que era direitos minerários em garantia, que até então a gente não tinha um procedimento positivado no âmbito da agência, o que gerava uma grande insegurança jurídica para os investidores. Todo o entendimento a respeito dessa matéria vinha a partir de pareceres jurídicos, o que não trazia ali uma segurança jurídica e uma transparência em termos de regramento. Então, a partir de 2021, com essa positivação, a gente observa claramente, né, essa coesão aí entre os objetivos da agência de trazer transparência, de aproximar procedimentos, e de modo que o investidor passa a ter ali por meio de consulta pública, de um sistema próprio desses direitos minerários em garantia, consultas, e fica muito simples, né, de se entender ali que direito minerário hoje está sendo, que possui um ônus sobre ele. Então a gente observa que realmente esse arcabouço regulatório desde 2017 vem sendo incrementado. A agência tem vários inputs a partir da própria sociedade civil e dos agentes regulados. Então, a gente tem visto isso com muita grande expectativa. Bacana. A gente mencionou aqui um pouquinho, né? Acho que o Fred e o Marcelo falaram um pouquinho, né, da participação da B3 e do interesse dos bancos no setor. E a gente tem acompanhado, assim, durante muitos anos, né? A gente vê aí projetos brasileiros vindo no Canadá, se transformando em empresa canadense para captação de recurso aqui. E essa regulação, mas a gente vê que existe um interesse maior aí dos bancos e dos agentes financeiros de começarem a olhar o setor com um pouquinho mais de cuidado. O que tem levado esses bancos a olharem a mineração, né, diferente nesse momento para oferecer esses recursos para os projetos? E como que a maturação desse setor, como que vocês veem a maturação desse setor contribuindo para o desenvolvimento do mercado de capitais da mineração brasileira? Carol, eu acho que o Marcelo depois pode contribuir aí com a experiência dele de vida, né, de vida profissional, e do que ele veio acompanhando aí da evolução aí da mineração e dos outros setores regulados. Mas o que a gente vê é uma convergência de fatores positivos, né? O primeiro é que a mineração, como outros setores regulados, vem se aperfeiçoando, né?
o marco regulatório. Acho até que deveria ter sido aperfeiçoado antes, mas vários outros setores foram aperfeiçoados primeiro, né, como óleo e gás, como energia, telecomunicações, enfim, mas a mineração, com a melhoria do marco regulatório, isso já atrai e torna o setor muito mais market friendly, né, para o investidor. Outro ponto muito positivo é que, durante todo esse período da pandemia e durante todo esse período de eventual aí dificuldades políticas e econômicas no Brasil, a mineração, ela, por ser um commodity, né, principalmente o minério de ferro, mas todos os outros minérios também utilizados na tecnologia, né, eles, é um produto de grande necessidade e que traz, né, recursos tanto para o Brasil quanto para os investidores de uma forma gradativa e perene, né? Então, eu acho que é um tipo de investimento que é seguro e que traz ali um retorno muito bom para o investidor, né? Então, o que faltava e o que favoreceu bastante foi a melhoria do marco regulatório, e agora eu acho que, como eu disse antes, é um oceano azul, e a gente acredita muito que o mercado ainda vai aprimorar bastante. E como o Marcelo falou, a experiência do Canadá, né, que sempre teve essa visão muito positiva em relação a financiamento de mineração, vai ser muito positiva para o Brasil. Marcelo, acho que você pode completar aí com a sua experiência. O que eu falo do que eu aprendo com o Marcelo no dia a dia, aqui no nosso convívio. Não, vamos lá. Você me ensina muito também, Fred, você e a Paula. A vida é uma constante aprendizagem. Mas, Carol, te respondendo, talvez com a experiência aí, no meu caso, aí, de quase 40 anos desse mercado, o que aconteceu realmente é a melhoria do nosso sistema regulatório. Essa é a grande novidade de 2017 para cá. O potencial geológico era muito grande. Agora, era impressionante como o investimento, mesmo com o Brasil sendo um fornecedor de commodities importante de mineração para o mundo todo, né? E aí nós temos várias substâncias minerais envolvidas, além do minério de ferro, como o Fred colocou, nós temos ouro, temos nióbio, temos várias situações vários produtos, principalmente esses minérios considerados estratégicos hoje para fins de energia, como lítio, como a parte aí de fertilizantes, né? A gente vê. E o mercado canadense sempre foi muito avançado em relação a isso tudo, né? Então, quando a gente fala da aprendizagem do Brasil com isso, e mesmo quando você pensa hoje numa aprendizagem que o Brasil está tendo na questão das áreas indígenas, né? Da parte hoje de mineração, como desenvolvimento socioambiental e mesmo de uma mineração sustentável, a gente percebe que os investimentos estão acontecendo e os mecanismos de negócio no Canadá, como contratos de royalties, contratos de streaming, e mesmo o que nós vivenciamos hoje na questão aí da necessidade do Brasil descaracterizar suas barragens a montante, tendo em vista os eventos que muito contribuíram para a aprendizagem da mineração brasileira, a gente percebe que o sistema financeiro, a forma como as captações nas bolsas, isso tudo vai contribuir muito para o desenvolvimento da mineração do Brasil. E já está contribuindo, isso que é importante. O Fred levantou muito bem, a pandemia mostrou isso, o setor mineral foi um setor de crescimento pujante durante esse período, né, tendo em vista a essencialidade dos minerais para o desenvolvimento do mundo como um todo, e principalmente agora, né, com essa infeliz guerra na Rússia, né, com a Ucrânia, que a gente percebe a necessidade que o mundo tem de manter suas commodities e seu desenvolvimento de forma gradativa. Então, para o Brasil e para o Canadá, essa relação bilateral que foi construída ao longo dos anos, ela está cada dia mais forte. Então, eu acho que isso é realmente algo muito importante e que vai contribuir muito aí para o desenvolvimento dos negócios entre os dois países.
Com certeza, eu concordo com vocês. Eu acho que a relação bilateral dos dois países continua tá cada vez mais forte e a colaboração do setor privado também tem ajudado muito aí a melhoria do ambiente e melhoria dos investimentos também. Então, é muito bom para a gente ver, né, essa evolução. A gente fica muito feliz de alguma forma, fazer parte aí dessa evolução e da relação entre os dois países. Muito obrigada, Marcelo, Fred, Paula, obrigada por estarem aqui, obrigada pela nossa conversa. Acho que eu podia ficar aqui conversando com vocês sobre o setor por horas, né, como já fizemos. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Queria agradecer o apoio do SESCOM, né, do SESCOM Barrier para a BCCC. O SESCOM Barrier é um dos patrocinadores Platinum da 16ª edição do Brasil Canada Conference at PDAC, que estará oferecendo, junto com a BCCC, o Brasil Canada Mining Breakfast, que acontecerá dia 13 de junho em Toronto. E eu não vejo a hora de encontrar com vocês aqui em Toronto, pessoalmente, finalmente. Para mais informações sobre o evento, você pode ir para o nosso site, www.brascanchamber.org/PDAC 2022. Muito obrigada de novo e nos vemos lá. É isso aí, Carol. A gente espera todos vocês lá, recepcionar junto com a Câmara, com a BCCC, esse importante evento para a mineração mundial e que, pela primeira vez, ocorrerá no verão, né? Então, vai ser um momento muito interessante e a gente espera rever todos vocês lá, e aqueles que a gente conhece e os novos amigos, né? Então, até breve, até o Canadá, em junho. Obrigada, pessoal. Até o Canadá em junho. Até lá, Carol. Obrigada. Será um prazer. Toronto is calling. Até mais. Nos vemos lá. Obrigada. Abraço. Um abraço. Tchau.